Durante anos, o Kaido foi tratado como a criatura mais forte do mundo. Mas talvez One Piece esteja criando algo ainda pior. Porque toda vez que Loki aparece, a história trata ele como um verdadeiro monstro. E o mais estranho é que Oda parece estar construindo ele exatamente como construiu o Kaido. Desde a introdução de Elbaf, Loki sempre foi cercado por medo. Os gigantes falam dele de uma forma diferente. Como se ele fosse um problema impossível de controlar. Enquanto isso, Oda começou a ligar o personagem cada vez mais ao Kaido. Principalmente depois das comparações envolvendo dragões e destruição. E o pior é que Loki ainda nem mostrou tudo. E é aqui que a construção do personagem começa a ficar absurda. Porque o Kaido sempre foi apresentado como força bruta pura. Um monstro impossível de derrubar. Só que Loki parece seguir exatamente o mesmo caminho. A diferença é que agora a história está na saga final. Ou seja, os inimigos naturalmente precisam parecer ainda maiores. E isso explicaria por que Oda está tratando Loki como alguém tão perigoso antes mesmo de mostrar o poder completo dele. E isso muda completamente a forma como muita gente vê Elbaf. Porque talvez a ilha não seja apenas uma saga de gigantes, mas o lugar onde Oda vai apresentar um nível de destruição ainda maior que o Wano. Principalmente porque Loki parece carregar tudo que fez Kaido funcionar. Presença absurda. Tamanho monstruoso. Força física. E uma sensação constante de ameaça. Só que agora com ainda mais mistério envolvido. E isso faz muita gente acreditar que Loki pode acabar se tornando um dos personagens mais perigosos da obra inteira. E a maior contradição disso tudo é que durante anos parecia impossível existir alguém acima do Kaido. O próprio mundo chamava ele de a criatura mais forte. Mas One Piece entrou na reta final. E nessa parte da história, o nível das ameaças precisa crescer. Por isso Loki parece tão diferente. Oda não trata ele como um personagem comum. Ele trata como algo que precisa causar medo antes mesmo de lutar. E quanto mais informações aparecem, mais parece que Elbaf vai ser muito mais perigosa do que parecia. Só que talvez a parte mais importante nem seja a força do Loki, mas o papel dele na história. Porque Kaido era uma parede impossível de superar. Enquanto Loki parece ser uma ameaça ligada diretamente ao caos da guerra final. E talvez seja exatamente por isso que Oda está segurando tanto o personagem. Quanto menos ele mostra, mais perigoso Loki parece. Por isso tanta gente começou a comparar ele com o Kaido. Porque os dois passam exatamente a mesma sensação. A diferença é que Loki ainda está sendo construído. E talvez a maior ironia é que o personagem que quase ninguém levava tão a sério, agora pode acabar se tornando um dos maiores monstros de One Piece. No final, Loki não precisa copiar o Kaido. Porque Oda parece estar fazendo algo pior. Um personagem criado para existir numa era ainda mais perigosa. E se isso realmente acontecer? Elbaf pode acabar mostrando uma ameaça maior do que qualquer um esperava.